21, estava em plena pandemia, né? E a prática do Bolsonaro em relação à pandemia foi um desastre, Sim. né? Eu até acredito que ele perdeu a eleição quando o João Dória deu aquela vacina, em janeiro. Lembra? A primeira vacina que ele Sim. deu em janeiro, provavelmente foi ali que o governo Bolsonaro, que o Bolsonaro perdeu a eleição. Não foi nem para o João Dória, foi para o Lula, Sim. né? Mas se você pegar as pesquisas as mesmas, aí você tem um cair assim e cada vez mais caindo. No caso do Lula ainda não veio essa queda. Pode vir. Eu não estou dizendo que não vai vir, mas não caiu ainda. Pode ser que ele recupere. Então tem que ver as próximas pesquisas, os próximos E o senhor tem uma andamentos. ideia, assim, que a gente vê, tem a Michelle tentando mostrar, né, ou cumprir uma agenda do Uhum. próprio Bolsonaro, né? Ou a gente vê outros também, como o Nicolas. O Nicolas tem um problema jurídico, ele não tem idade para ser presidente. É, Tem que ser 35 anos e tem 30. É a velha questão. No momento, a não ser que tenha uma mudança muito grande, só vamos saber nos próximos meses, o Lula ainda ganha de todos. Ainda passa por... É esse o desespero da direita nesse ponto. Como eu falei, é Vejo lá- perfeitamente normal. desespero. Vejo lágrimas escorrendo no... Porque eles não conseguem achar um candidato que É. consiga fazer, Consiga... rivalizar. E por isso que tem esse monte de nomes. Sim. Né? Você fala da esquerda, o máximo que eu vou pensar é o Ciro Gomes. Né? Lula, Ciro Gomes, se o Lula não for o Haddad, vai ficar mais ou menos uns 2, 3, enquanto que a direita. Você tem de Ronaldo Caiado, Nicolas, que não pode, mas tem. O próprio Bolsonaro, que não pode porque está inelegível. Eles estão buscando essas alternativas. O que tem que fazer? Eu não estou Estão criticando. trabalhando, né? Estão se Se esforçando, né? você é de direita, eles estão fazendo o que tem que fazer. Se você é de esquerda, não gosta, mas estão fazendo o que tem que fazer. Sim. Né? Você tem que achar. Eu vou concorrer à próxima eleição, não vou achar um candidato. É. Vou esperar no ano. Chegar no dia do ano. Do ano, na véspera, põe o Orivaldo lá. Né? Não resolve. O que acontece, então, nesse aspecto é que eles estão tentando, o que não estão conseguindo. Essa queda da pesquisa desse momento aqui pode ser uma tendência, aí aumenta as possibilidades de candidatos de direita, conservadores, ou extrema-direita, como pode ter sido só uma queda que bota o equilíbrio. Nesse momento teve a queda, mas não. Se você pegar as pesquisas anteriores, vocês vão perceber que ele está relativamente estável. Era algo que já fosse Aumenta aqui, esperado. diminui um pouco ali. E teve a questão do PIC, vai ter aumentos, alguns variados. Os preços dos alimentos, que eles não conseguem baixar de Nossa, forma nenhuma, muito que é o grande calcanhar de Aquiles Sim. mesmo, né? O que é difícil, porque até quando o dólar sobe, os alimentos vão ser vendidos para fora, que diminui os alimentos internos, o que aumenta o preço. Como não fizemos uma reforma agrária para que pequenos e médios produtores possam levar produtos para essa demanda interna, não que eles não possam vender para fora, mas seria essa demanda interna, aí poderia equilibrar o preço. Como não temos, então dependemos mais do agro negócio do que. E o agro também quer esse mercado interno, mas é mais caro. Sim. Entende? E calma, a reforma agrária não é coisa de comunista, não. Quase todo país, inclusive capitalista, fez. Eu não estou pensando na reforma agrária tipo União Soviética, aquela coisa que você quase que matou um monte de pessoas. Mas uma certa redistribuição seria necessária, porque pequenos e médios é que suprem esse aspecto. Um lado positivo da política do Lula econômica é que houve um crescimento, uma diminuição da pobreza, do desemprego, e onde veio essa? Em dois setores, pequenos e médios negócios e indústria. Quem cuida da indústria? Geraldo Alckmin, aplicando o projeto que ele tinha no estado de São Paulo, agora em termos nacionais. Fiesp está de orelha a orelha disso. E pequeno e médio negócio, que está um incentivo espetacular. Aí eu até penso, nossa, um partido de esquerda, teoricamente, incentivando pequenos e médios negócios. Para vocês verem como a coisa ficou meio maluca. É, bem maluca. Né? A última coisa do mundo que você podia esperar de um partido de esquerda era esse tipo de atitude, ok? Mas é o que tem feito o aumento de empregos por vários fatores. Está garantindo a coisa fluir, né? A inflação cresceu por demanda. Ou seja, tem mais gente comprando, por isso que subiu o preço. Não é por questões estruturais ou variadas da questão econômica. Entende?
E ao mesmo tempo você tem um mercado financeiro que não quer que o Estado invista, e o Lula já falou que vai. Então vocês têm esses choques que vocês estão entendendo. Como a comunicação no governo é ruim, aí Fica muito jogado, perdido. Um fala uma coisa, outro fala outra. Você vai tentando juntar os quebra-cabeça, mas você precisa mesmo fazer um podcast para ter eu um não- norte melhor, né? eu não estou elogiando o governo Lula no sentido que é perfeito, maravilhoso. Não, mas também não É, Mas também não é. o pessoal fala, o Orivaldo é petista. Não, não é, tá longe disso. Mas eu tenho que falar que tem coisas positivas, coisas Se não é petista, negativas, então né? você é bolsonarista. Essa divisão me mata, mas... Eu ia falar isso. Todo governo tem suas qualidades e defeitos, né, É. ali. E aí sempre tem a parte da população que gosta de atacar aquilo que tá como defeito. O antigo foi assim, o agora vai ser assim, o próximo vai ser assim. É que também é uma história É o muito que a mídia comprida, vai né? Porque vai, né? vai sobrando as arestas, né? E o governo atual, ele pega todas Sim. essas arestas. Vamos pegar, para vocês terem uma ideia, como tem coerência no eleitor. O primeiro ano do governo Fernando Henrique, que veio do Plano Real, foi dele. Entendeu? Nossa, foi uma jogada, né? cara? E não foi nem Com pensar, certeza. foi o pessoal que pôs a proposta. Eu acho que nem eles imaginavam. E A notem, repercussão, né? e notem bem, foi uma questão de trabalho. Faz anos que não discutimos uma questão de trabalho. Sim. Sabe? Se você parar para pensar, faz muitos anos que a coisa entrou mais para direito desse, grupo daquele, tira. E foi uma Salário que... do presidente, o salário do... foi, entrou uma salário questão, só uma Dos questão, deputados. entrou uma só questão do trabalhista, que faz tempo que não entrava. povo, né? Do Uhum. povo. E de repente uniu grupos que antes você não conseguia imaginar de forma nenhuma. Como foi a reação das bancadas conservadoras? A mesma do Trump fazendo agora, atacando minorias, etc. Aborto para todo mundo, castração química, que está no Comissão de Constituição e Justiça, não vai passar, e se passar o Supremo derruba. Sim. Mas foi a reação que eles tiveram, porque eles não conseguiam responder. A bomba de fumaça deles. Eles não conseguiam responder. Pô, você vai votar contra? Mas para mim é ótimo. Coloquei você de deputado, senador para isso. Né? E o cara, não quer. Então, vamos falar de aborto, vamos falar de trans, vamos falar coisa. Achar um assunto polêmico. O quê? Exato. Que Trans. coloque de novo quê? pessoas Tá contra bom. outras. Sim. Aí vocês compreendem que, como diria alguns Sai o foco de comentaristas, quem tem que estar e começa o foco no povo. Entendeu? Tipo, vira aí alguns comentaristas falam, Lula vai ganhar, sim, que esse tipo de oposição não existe. Não existe. Quando foi proposta a reforma fiscal, que inclusive foi da época do Bolsonaro, porque os deputados propuseram lá em 18, se me falha a memória, e ninguém deu a mínima. Daí passou, daí foram contra, daí o pessoal fez a pergunta mais clássica, o que é que vocês propõem então? Eles não têm a menor ideia. Não tinha a menor, eles acham que eles nem sabiam que eles iam votar contra. É. Acho que teve um deputado que respondeu lá, o Lula que foi, eu voto contra. Foi a coisa mais coerente que alguém falou ali na coisa. Aí vocês estão falando. Vejam bem, público, por favor, compreenda. Esse tipo de oposição, ela não faz nada. Por isso que tá esses candidatos todos aí de direita não conseguem superar o Lula, porque não tem oposição de fato. A oposição vem no mercado financeiro, que supervalorizou o dólar quando subiu mundialmente por causa do Trump, e conseguiram manter lá em cima para produzir crise. Até deu certo um pouco, por isso que caiu a popularidade. Mas, dólar, como eu falei, talvez suba. Porque o dólar já baixou de 6 hoje. Está menos de 6 hoje. Logo vai entrar na normalidade. Por quê? Aí não é nem esquerda, direita. É lógica política simples. Não existe oposição. Sim. E esse é o tipo de coisa que é como você jogar sem adversário. Tem muito barulho, muito rede social. Às vezes, como o caso da mentira do Pix funciona, dá um bate, mas não resolve. Confunde muito, principalmente a pessoa que não tem o certo entendimento. Então a pessoa vai naquele único videozinho e abraça aquela história, abraça aquela ideia e quer fazer revolução em cima de uma ideia. Um ponto, e por mais que repercura, mas não existe oposição. E não existindo oposição, fica mais fácil. Esse que é um dos problemas que aparentemente a direita não entendeu ainda.
Você diz não existe oposição no sentido de argumentação, Não tem nenhum proposta. projeto. Tipo, se você não tem. Não existe projeto. Hum, Podemos criticar o Lula em tudo o que quiser, mas tem um projeto. E ele está executando o projeto com todas as dificuldades, acertos e Tá erros. tentando fazer acontecer, ele tá seguindo uma linha, né? E isso não existe na oposição. sim. Esse que é um dos problemas, que aí não é uma questão de esquerda, direita, gostar ou desgostar. Questão da Você pode até não lógica. concordar com o Lula, ou não concordar com o projeto do outro, mas não existe É. projeto do outro para você discordar. Então Lula sobra tem o um ódio, plano, sobra a um imagem, eu tem não um plano gosto. e o outro não. Qual é o plano? E aí fica o quê? É ódio pelo ódio, é o pinguço, é o trambiqueiro, é essas coisas que vocês escutam em rede social, mas muito legal, mas não resolve nada em termos Divertido, políticos. né? A argumentação é o ataque sobre o que o governo atual faz e nunca sobre o que ele tem para fazer o próximo candidato. Não ou existe, seja, porque eles não têm nenhum projeto. Eles não É, sabem. O Se projeto está na fosse questão. esse, não ia ter tanta perda de tempo. Porque você teria que fazer um contraponto, mesmo o 6 por 1. Qual foi o projeto contrário? Aborto e castração química para um pedófilo? projeto aqui, o outro tá. Entende? assim, Foi essa a só- resposta que foi dada. Aí você para pensar, pera um pouco, tem alguma coisa estranha nessa ligação política. Né? O cara está fazendo uma proposta num campo, eu estou jogando um negócio no outro. Vamos. Recentemente, a gente teve uma discussão sobre a escala 6 por 1. E muito se teve, como eu posso dizer a palavra, não o medo, mas a preocupação com a economia. Como que o senhor acha que isso atrapalharia a nossa economia? E se a gente conseguiria resolver esse problema, porque é um problema atual, né? Esse excesso de trabalho que o brasileiro tem. E como que o senhor consegue? Não, se eu fosse um grande empresário ou alguém, eu seria contra, por questões até de conveniência. Né? Eu Sim. pago um funcionário por 6 por 1, uma escala diferente, eu teria que colocar pelo menos mais um funcionário para fazer a Exatamente, compensação. pela lógica. Eu, sinceramente, só vejo ganhos nisso. Estamos num ambiente, acho que nós até falamos no começo, né? Sim. Com a internet, com questões de iniciativa. Imagina que você possa descansar mais, cuidar melhor da sua vida nesse intervalo, sem um prejuízo financeiro. O quanto você melhora no trabalho, propriamente dito. E o quanto você pode, nesses relaxamento, nesse descanso, nas internets, nesses trabalhos, fazer outros cursos, abrir possibilidades, outros negócios para lá. Eu só vejo vantagens nesse aspecto, tá? Porque o revezamento não ia custar tanto quanto parece, e você teria muitos benefícios no sentido da sua própria vida, e precisamos, nesse meio eletrônico, de um pouco de Sim. paz, o que seria magnífico se conseguisse durante a semana ou algum espaço maior, inclusive abrindo aí sim caminhos para novas iniciativas. Você tem o salário, você pode arriscar. Aí a meritocracia iria até crescer. Entende? Então eu acho que seria ganhos espetaculares. Então, nesse caso, eu sou completamente a favor dentro desse aspecto. Entendo quem é contra, porque vai gastar mais com outros funcionários e tem uma série de coisas. Esse acabou produzindo um problema político engraçado aqui no Brasil. Foi um dos pontos que uniu petistas, esquerdistas, centristas e bolsonaristas. Né? Eles ficaram a favor, até os bolsonaristas, o público bolsonarista, né? O eleitor bolsonarista, seria ótimo dar uma descansada, né? E começaram a pressionar os seus deputados. E eles são financiados por aquele pessoal que eu falei que não quer. Então eles estão numa saia justa de ter que se votar contra por causa de dos financiadores, de quem tem uma certa influência, e o eleitor dele, contra o eleitor dele. Entendeu? Nossa, foi uma jogada, né? E não foi nem Com pensar, certeza. foi o pessoal que pôs a proposta. Eu acho que nem eles imaginavam. E A notem, repercussão, né? e notem bem, foi uma questão de trabalho. Faz anos que não discutimos uma questão de trabalho. Sim. Sabe? Se você parar para pensar, faz muitos anos que a coisa entrou mais para direito desse, grupo daquele, tira. E foi uma Salário questão. do presidente, o salário Entrou uma salário questão. Uma Dos questão deputados. entrou uma questão trabalhista, que faz tempo que não do entrava. povo, né? Do povo. E de repente uniu grupos que antes você não conseguia imaginar de forma nenhuma. Como foi a reação das bancadas conservadoras? A mesma do Trump fazendo agora, atacando minorias, etc. Aborto para todo mundo,
castração química, que está no Comissão de Constituição e Justiça, não vai passar, e se passar o Supremo derruba. Sim. Mas foi a reação que eles tiveram, porque eles não conseguiam A responder. bomba de fumaça deles. Eles não conseguiam responder. Pô, você vai votar contra? Mas para mim é ótimo. Coloquei você de deputado, senador para isso. Né? E o cara, não quer. E tá, vamos falar de aborto, vamos falar de trans, vamos falar coisa. Achar um assunto polêmico. O quê? Exato, que Trans. coloque de novo quê? pessoas Tá contra bom. outras. Sim. Aí vocês compreendem que, como diria alguns Sai o foco de comentaristas, quem tem que estar e começa o foco no povo. Entendeu? Tipo, vira aí alguns comentaristas falam, Lula vai ganhar, sim, que esse tipo de oposição não existe. Não existe. Não. Quando foi proposta a reforma fiscal, que inclusive foi da época do Bolsonaro, porque os deputados propuseram lá em 18, se me falha a memória, e ninguém deu a mínima. Daí passou, daí foram contra, daí o pessoal fez a pergunta mais clássica, o que é que vocês propõem então? Eles não têm a menor ideia. Não tinha a menor, eles acham que eles nem sabiam que eles iam votar contra. É. Acho que teve um deputado que respondeu lá, o Lula que foi, eu voto contra. Foi a coisa mais coerente que alguém falou ali na coisa. Aí vocês estão falando. Vejam bem, público, por favor, compreenda. Esse tipo de oposição, ela não faz nada. Por isso que tá esses candidatos todos aí de direita e não conseguem superar o Lula, porque não tem oposição de fato. A oposição vem no mercado financeiro, que supervalorizou o dólar quando subiu mundialmente por causa do Trump, e conseguiram manter lá em cima para produzir crise. Até deu certo um pouco, por isso que caiu a popularidade. Mas, dólar, como eu falei, talvez suba. Porque o dólar já baixou de 6 hoje. Está menos de 6 hoje. Logo vai entrar na normalidade. Por quê? Aí não é nem esquerda-direita, é lógica política simples. Não existe oposição. Sim. E esse é o tipo de coisa que é como você jogar sem adversário. Tem muito barulho, muito rede social. Às vezes, como o caso da mentira do Pix funciona, dá um bate, mas não resolve. Confunde muito, principalmente a pessoa que não tem o certo entendimento. Então a pessoa vai naquele único videozinho e abraça aquela história, abraça aquela ideia e quer fazer revolução em cima de uma ideia. Um ponto, e por mais que repercura, mas não existe oposição. E não existindo oposição, fica mais fácil. Esse que é um dos problemas que aparentemente a direita não entendeu ainda. Você diz não existe oposição no sentido de argumentação. Não tem nenhum proposta. projeto. Tipo, se você não tem. Não existe projeto. Podemos criticar o Lula em tudo o que quiser, mas tem um projeto. E ele está executando o projeto com todas as dificuldades, acertos e erros. Está tentando fazer acontecer, ele está seguindo uma linha. E isso não existe na oposição. Sim. Esse que é um dos problemas, que aí não é uma questão de esquerda, direita, gostar ou desgostar. Você pode até não concordar com o Lula, ou não concordar com o projeto do outro, mas não existe projeto do outro para você discordar. Então sobra o ódio, sobra a imagem, eu não gosto. Qual é o plano? E aí fica o quê? É ódio pelo ódio, é o pinguço, é o trambiqueiro, é essas coisas que vocês escutam em rede social, mas muito legal, mas não resolve nada em termos políticos. A argumentação é o ataque sobre o que o governo atual faz e nunca sobre o que ele tem para fazer o próximo candidato. Não existe, porque eles não têm nenhum projeto. Eles não sabem. O Se projeto está na questão. esse não ia ter tanta perda de tempo. Porque você teria que fazer um contraponto, mesmo o 6 por 1. Qual foi o projeto contrário? Aborto e castração química para pedófilo? Um projeto aqui, o outro tá. Assim, foi essa resposta que foi dada. Aí você para pensar, pera um pouco, tem alguma coisa estranha nessa ligação política. Né? O cara está fazendo uma proposta num campo, eu estou jogando um negócio no outro. Vamos raciocinar um pouquinho, indiferentemente a qualquer problema de aborto legal ou não, mas o que isso interfere no 5 por 1, no 6 por 1? O que tem a ver com esse Houve uma tendência europeia e americana nas décadas 80 e 90, depois até por causa da crise de 2008, foi, de melhorar as condições dos trabalhadores dentro das empresas. Colocar intervalos maiores, colocar salas para descansar, algumas atividades com jogos, faz palestra, descanso mesmo, volta. E eles chegaram à incrível conclusão que os
nível do serviço cresceu assim assustadoramente. Olha que incrível. Entende? O cara dormia um pouco à tarde, ele vai ficar Aquela naquele conversa. almoço que tinha que ficar caçando restaurante em volta, eles criaram uma cantina especial com um descanso, com alguma distração, ou com TV, ou com algum projeto musical, alguma coisa. O rendimento cresceu, o cara voltava menos cansado em casa e a produção cresceu. Aqui depois da crise de 2008 ficou mais complicado, porque é um gasto a mais, mas o rendimento foi excepcional. Este, tirado a devida proporção, beneficia demais os próprios trabalhadores e as próprias empresas. Vão ter funcionários Incompível, melhor né? Porque e a própria dinâmica social. Você vai poder ter condições de fazer um curso, de fazer uma série de coisas que em condições outras seriam mais complicadas, né? Então, respondendo assim de maneira mais definitiva essa questão, eu sou a favor porque eu só vejo ganhos. Eu entendo que vai ter mais custos, mas lógico, os ganhos posteriores vão ser muito maiores. Que eu posso montar uma empresa que vai ser acessório de onde eu trabalho, que ele não tinha antes. aí eu Recentemente, a gente teve uma discussão sobre a escala 6x1 e muito se teve, como eu posso dizer a palavra, não o medo, mas a preocupação com a economia. Como que o senhor acha que isso atrapalharia a nossa economia e se a gente conseguiria resolver esse problema, porque é um problema atual, né? Esse excesso de trabalho que o brasileiro tem e como que o senhor consegue? Bom, se eu fosse um grande empresário ou alguém, eu seria contra, por questões até de conveniência, né? Eu pago um funcionário por 6x1, uma escala diferente, eu teria que colocar pelo menos mais um funcionário para fazer a exatamente, compensação. pela lógica. Eu, sinceramente, só vejo ganhos nisso. Estamos num ambiente, acho que nós até falamos no começo, né? Com internet, com questões de iniciativa. Imagina que você possa descansar mais, cuidar melhor da sua vida nesse intervalo, sem um prejuízo financeiro. O quanto você melhora no trabalho, propriamente dito. E o quanto você pode, nesse relaxamento, nesse descanso, nas internets, nesses trabalhos, fazer outros cursos, abrir possibilidades, outros negócios para lá. Eu só vejo vantagens nesse aspecto, tá? Porque o revezamento não ia custar tanto quanto parece, e você teria muitos benefícios no sentido da sua própria vida, e precisamos, nesse meio eletrônico, de um pouco Sim. de paz, o que seria magnífico se conseguisse durante a semana ou algum espaço maior, inclusive abrindo aí sim caminhos para novas iniciativas. Você tem o salário, você pode arriscar. Aí a meritocracia iria até crescer, entende? Então eu acho que seria ganhos espetaculares. Então, nesse caso, eu sou completamente a favor dentro desse aspecto. Entendo quem é contra, porque vai gastar mais com outros funcionários e tem uma série de coisas. Esse acabou produzindo um problema político engraçado aqui no Brasil. Foi um dos pontos que uniu petistas, esquerdistas, centristas e bolsonaristas, né? Eles ficaram a favor, até os bolsonaristas, o público bolsonarista, né, o eleitor bolsonarista, pô, seria ótimo dar uma descansada, né? E começaram a pressionar os seus deputados. E eles são financiados por aquele pessoal que eu falei que não quer. Então eles estão numa saia justa de ter que se votar contra por causa de quem, dos financiadores, de quem tem uma certa influência, e o eleitor dele, contra o eleitor dele. Entendeu? Nossa, foi uma jogada, né? Até. E não foi nem Com pensar, certeza. foi o pessoal que pôs a proposta. Eu acho que nem eles imaginavam. E A notem, repercussão, né? e notem bem, foi uma questão de trabalho. Faz anos que não discutimos uma questão de trabalho. Sim. Sabe? Se você parar para pensar, faz muitos anos que a coisa entrou mais para direito desse, grupo daquele, tira. E foi uma Salário que... do presidente, o salário entrou uma salário questão. Uma Dos questão deputados. entrou uma sabe questão aquela- trabalhista, que faz tempo que não entrava. né, do povo. E de repente uniu grupos que antes você não conseguia imaginar de forma nenhuma. Como foi a reação das bancadas conservadoras? A mesma do Trump fazendo agora, atacando minorias, etc. Aborto para todo mundo, castração química, que está no Comissão de Constituição e Justiça, não vai passar, e se passar o Supremo derruba. Mas foi a reação que eles tiveram, porque eles não conseguiam responder. A bomba de fumaça deles. Eles não conseguiam responder. Pô, você vai votar contra? Mas para mim é ótimo. Coloquei você de deputado, senador para isso. Né? E o cara, ele não quer. Então, vamos falar de aborto, vamos falar de trânsito, vamos falar coisa.
achar um assunto polêmico. O quê? Exato, que Trans. coloque de novo quê? pessoas Tá contra bom. outras. Sim. Aí vocês compreendem que, como diria alguns Sai o foco de comentaristas, quem tem que estar e começa o foco no povo. Entendeu? Tipo, virou aí alguns comentaristas falam, o Lula vai ganhar, sim, que esse tipo de oposição não existe. Não existe. Não. Você cada vez mais vai ficando mais frustrado porque não é todo mundo que vai chegar. Ou seja, ela correu dos 100 metros a 70 metros, a sim. 30 da linha. Ah, Alguns até vão conseguir ir longe atrás, por talento, por Uhum. momento. A gente não pode esquecer o momento também. Sim. Tem certas coisas que, às vezes, aquele livro que você, puxa vida, em algum lado, num outro momento, vira uma coisa espetacular, porque o É. momento, ele interfere bastante. Tá? Maquiavel já colocou, você depende de um momento. Né? O príncipe cresce, não é só por ele, tem o ele, mas tem também aquele momento. Ele era insignificante, 6 meses atrás mudou a situação, ele se tornou o que captou aquele momento. Então tem momentos também. Mas como a maior parte das pessoas não trabalha com isso, não sabe, e como hoje a dinâmica tanto do neoliberalismo como do anarcocapitalismo é indivíduo em ação, Sim. eu posso, eu faço, eu monto a minha empresa, eu vou. Mas eles esquecem de falar que tem um lado que pode não funcionar, não prepara para um coletivo muito grande, aí a situação fica mais complicada, o nível de frustração cresce e a tensão política fica insuportável, né? Porque eu olho para aquele lá, eu vejo como um inimigo. A situação dele me afeta pessoalmente, mesmo que ele nem sabe que eu existo. Entende? E é isso que tem criado essa cultura de ódio, ou estimulado, um dos fatores, essa cultura de ódio que nós estamos tendo. Sim. Não existe coisa que possa deixar as É pessoas. meio que a raiva do bom, porque você é bom, o ódio do bom, Não a Rand que fala isso, né? Exatamente. Que fala isso, você é o ódio do bom porque você é bom. Não existe coisa mais terrível do que você mostrar felicidade para as pessoas. É. A maioria não tem, então você vai ser um motivo de raiva.